Esses dias eu estive um pouco afastado aqui do YouTube porque eu precisei me dedicar a um trabalho de encanador. Houve um vazamento aqui em casa e eu precisei ajustar isso, né? Busquei ajuda com o meu pai, que sabe muito sobre essas partes de construção e tudo. E a gente foi trabalhando juntos, né? Sim, mas pelo celular, né? Então, foi meio que uma consultoria de encanamento. E, é, como se não bastasse, essa semana também estamos lançando o Clube do Livro, que seria hoje, na quinta-feira, mas vai ter que ficar para sexta-feira, no caso amanhã, por conta dos horários e da disponibilidade, né, das pessoas que me procuraram. Então eu achei melhor fazer por bem, fazer na sexta-feira. Mas eu não estou fazendo isso para falar da minha vida simplesmente, mas para puxar uma coisa, né? O entendimento de que as coisas acontecem contigo, né, comigo, com todos, quando é o momento delas acontecerem. A vida não espera para te colocar uma ou outra prova, uma ou outra situação que, né, que você vai ter de passar. Então, assim, às vezes as pessoas falam, existe o tempo dos homens e o tempo de Deus, né? Mas tô querendo trazer a coisa de uma forma bem prática, né? Sem pensar muito acima, assim. Vamos ficar no nosso nível aqui de ação. É, eu poderia simplesmente, tipo, largar tudo, né? Ou então entrar em desespero e não buscar fazer o que eu precisava fazer, que era trabalhar em cima daquele problema, né? Ou, sei lá, buscar outra pessoa que resolvesse o meu problema e não me colocar para fazer aquilo, né? Enfim, eu poderia de todas as maneiras fugir do problema, alegando uma série de coisas. E talvez eu fizesse isso no passado. Mas o que eu posso dizer é que a construção é, da minha personalidade ao longo desses anos, tendo por base os elementos que eu trago aqui no canal, me ajudaram a ter maior clareza de como não fazer isso, ou seja, de como manter o domínio das emoções, como manter a minha calma, a minha estrutura, né? Então, assim, quando vem, né, isso eu costumo falar com as pessoas que têm formação comigo, para poeta, para no campo da arte. O artista ele é muito sensível, sensível até um ponto que chega a uma susceptibilidade, uma certa fragilidade. E, e se está muito susceptível, pode se manifestar de várias formas, né? No meu caso, por exemplo, quando uma situação difícil se apresentava, eu não sabia o que fazer, eu simplesmente ficava retraído, né, como que ansioso, né, como eu já contei aqui em outros vídeos sobre ansiedade, ou ficava extremamente irritado, né, assim, explosivo, simplesmente como se rosnando assim, praticamente, falando muitos palavrões assim, sem e descontrolado mesmo, porque não sabia para onde me direcionar. E aqui no canal o que eu trabalho bastante é o seguinte: a educação sentimental ela é fundamental para desenvolver o ser humano de uma forma integral. Existe a concepção do ser humano como um elemento puramente biológico nos dias atuais, mas isso até a própria ciência muitas vezes já cai com isso por terra quando traz outros estudos, outras ideias, né, como por exemplo a concepção de que a consciência ela não está no cérebro. A consciência humana ela é uma outra coisa e que o cérebro ele é mais ou menos uma espécie de ponte, ponte entre o corpo humano e a consciência humana. Isso ressoa bastante com as teorias antigas, por exemplo, quando Platão vai falar
do corpo do ser humano e da sua alma, e que a alma é dividida em 3 partes, e cada uma dessas partes a gente pode colocar como algo que é um campo nosso, né? Tem o corpo concupiscente, que esse é onde habitam os instintos, né? Aquilo que nos faz, que mantém a nossa vida. Tem o corpo irascível, que é onde habitam as emoções e para onde direcionam nossos desejos, para onde vão nossos desejos. E o corpo, eu falei corpo, mas é alma. A alma concupiscente, a alma irascível e a alma racional. E na alma racional que habita a nossa mente. A mente habita dentro da alma e não no cérebro, tá? Então, pensando nisso, o que a gente precisa fazer é, como esses antigos filósofos, esses antigos educadores, porque Platão foi um grande educador, ele deixa isso muito claro na maneira como ele observa os guardiões na sua república, na maneira como ele projeta a educação do Estado, né, na sua obra As Leis. E esses antigos educadores, esses antigos filósofos, eles concebiam o ser humano com diversos níveis, diversas dimensões, e não é uma dimensão meramente física, mas uma dimensão psicológica, mental e espiritual também. Podemos colocar que para que se eduque o ser humano verdadeiramente, quando a gente pensa em todas essas camadas, a gente precisa desenvolver nele uma educação integral. E essa educação integral, ela vai precisar levar em conta todos esses elementos que estão se relacionando uns com os outros. Estão ao tempo todo se modificando, se interferindo uns aos outros, tá? Então, o processo de desenvolvimento ou de educação sentimental, ele vem como um elemento basilar que consegue direcionar melhor os nossos desejos, principalmente. Como Julián Marías fala, né? Ele nos coloca que quando se retira, principalmente dentro do século XX, né, a concepção da alma humana, se perde uma grande dimensão de repertório, daquilo que a gente pode alcançar, daquilo que a gente pode vislumbrar enquanto ser humano. Se eu fico preso apenas à minha condição biológica, à minha condição, vamos dizer assim, familiar, eu vou estar preso a uma condição social, a uma história pregressa, genética, que é muito determinista. E eu perco a possibilidade da minha ação livre modificar as minhas circunstâncias. Então, o que isso gera? Isso gera ou aquele determinismo sepulcral, né, atroz, que vai sepultar muitas vidas, muitos sonhos, muitas almas, ou aquele resmungo, aquela vida que é uma vida desgraçada, né, que não aceita aquilo que a vida lhe trouxe, né? E por quê? Porque não está feliz com aquilo, com a sua condição, mas não se vê capaz de mudar, porque não consegue conceber uma força que tenha a capacidade de superar as suas circunstâncias. Na internet tem uma frase muito famosa, né, do Ortega y Gasset, que é: eu sou eu e minhas circunstâncias, se não salva a mim, não posso salvá-las, né? Ou ao contrário, se eu não posso salvá-las, não salva a mim. Mas o importante é isso: eu sou eu e as minhas circunstâncias. Quando eu me afasto dessa concepção da alma humana, eu perco a capacidade de aceitar as minhas circunstâncias e rejeito-as, eu me afasto delas. E isso é muito prejudicial. Quando eu, de posse dessa capacidade de assumir quem sou, eu abraço as minhas circunstâncias e melhoro as minhas circunstâncias a partir do momento em que eu consigo melhorar a mim mesmo. Então,
eu sou eu e as minhas circunstâncias, precisa-se, é necessário que para que isso seja, é, que isso aconteça e seja algo positivo, é necessário reabrir, resgatar, restaurar a visão do que é a alma para para a alma humana. O Julián Marías vai dizer então, né, no seu livro da educação sentimental, né, que é uma bandeira quase aqui, né? Então, a educação sentimental é o que forma o ser humano em sua base, tá? Porque ele fala da espontaneidade. E a espontaneidade nada mais é do que os nossos desejos, né? Então, podemos pensar em uma visão, né? Se a gente está num shopping, numa vitrine, nosso olhar vai se direcionar para, sei lá, uma vitrine de sapatos. Nosso olhar vai se direcionar para aquilo que mais chama a nossa atenção. Então, se você é um homem que gosta mais de modelos clássicos, né, você vai voltar para esses modelos clássicos, né, um Oxford, um Derby, né, um loafer. Se você é um homem que gosta mais de calçados mais modernos, vai buscar algo, sei lá, um sapatênis, né? Embora, enfim, ou um tênis. Tudo vai de acordo com o seu interesse, a sua espontaneidade. Ou às vezes você está buscando isso para alguém, né? Mas não vamos perder o foco aqui. O mesmo vale, por exemplo, você está num dessas, não são lojas, mas são locais que tem fliperama, né, e jogos, e mesma coisa, você passa por ali e chama a atenção um jogo específico que você tem alguma relação, que você quer, tem um interesse grande nele. Mesma coisa, por exemplo, numa loja de carros, você vai olhar para aquele que você mais tem afinidade, para que você mais gosta. Naturalmente, vamos dizer assim, mas naturalmente para esse contexto ele acaba gerando algumas ambiguidades, mas não vou tratar disso aqui nesse vídeo. Então existe essa espontaneidade que é gerada pelo nosso desejo, ou seja, existe uma atenção espontânea que quando eu me viro para algo que os meus sentidos sentem um apelo, eu já me sinto atraído por aquilo. Isso, como o nome diz, é totalmente espontâneo, né? E o que faz, por exemplo, às vezes a gente tem certos gostos, né? Gostos e faz com que a gente sinta atração por um tipo de pessoa ou não por outra, né? Não se trata nem se a pessoa tem uma beleza ou não, né? Mas às vezes vai muito por uma questão psicológica também. É uma relação que você constrói e depois vai gerar essa espontaneidade diferente. Então perceba, existe uma espontaneidade de algo que nós já carregamos dentro, né? Mas o que o Julián Marías vai colocar no seu livro? Né, que eu já tratei aqui algumas vezes, o livro está na minha mochila agora, não vou conseguir pegar, mas caso vocês queiram, o link está na descrição, como sempre. Quando se eu consigo pensar nisso, né, de gerar essa relação, eu consigo pensar o seguinte: bom, se eu consigo direcionar qual é meus afetos, para quem eu direciono o meu amor, por exemplo, para quem eu acho eu tenho a capacidade de direcionar, né, a minha atenção, porque eu conheci uma pessoa e sei que ela tem valor, sei que ela tem virtudes, e eu gosto dessas virtudes, seja porque eu as tenho parecida ou porque eu admiro e quero ter também essas virtudes. Então, pensando nisso, eu me aproximo dessa pessoa e no contato diário fica espontâneo é espontâneo que eu entregue isso a essa pessoa. Então, tudo isso que eu estou colocando aqui
é de certa forma o que o Julián Marías vai colocar como a educação da espontaneidade, que é o que ele defende na educação sentimental. Por quê? Porque ele diz que o ser humano ele vai se formar, ele vai se construir quando ele vai direcionar a sua espontaneidade para aquilo que é bom, para aquilo que é belo, para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que transforma ele melhor, em sua melhor condição. Ou seja, quanto melhor a coisa, quanto mais virtuosa a coisa, quanto mais qualificante ou mais transformadora for essa coisa para esse ser humano, mais devemos educar a nossa espontaneidade para se direcionar para aquilo. E por isso, então, nós temos as artes musaicas, que vai dizer Platão, ou seja, a arte das musas, em que está se representando não apenas, chama de música, né, musique, não é apenas música tocada, né, mas está representando aquilo que de melhor se chegou no campo intelectual e artístico do ser humano, da humanidade, né? Então, quando Platão coloca a necessidade indispensável de se estudar as artes mosaicas e se dedicar às artes mosaicas, é para isso, para que a gente possa desenvolver essa espontaneidade e se voltar para aquilo que nós temos de melhor. Porque é um princípio de reconhecimento, né? Pitágoras vai dizer que nada que existe no mundo pode ser conhecido se não existe dentro de nós. Então, se olhamos algo belo, é porque estamos reconhecendo uma beleza dentro de nós. Se vemos uma virtude, um ato de justiça acontecendo e reconhecemos que aquilo é justo, é porque, de alguma forma, reconhecemos isso dentro de nós também. Então, em última instância, tudo nós temos dentro de nós, em um sentido figurado, claro, né, simbólico, porque a alma não tem esse peso material. E o que nós fazemos em última instância é simplesmente reconhecer. E seguindo esse preceito de Pitágoras, esse aforisma praticamente, o que é que Platão vai dizer? Aprender nada mais é que uma forma de reminiscência. Então, quando eu estou aqui e indico para que se desenvolva a educação sentimental, eu estou dizendo nada mais, nada menos para dizer o seguinte: desenvolva a reminiscência dentro de vocês para que vocês recordem o que há de melhor dentro de vocês, para que vocês recordem que o medo ele é passageiro, mas que o amor ele é eterno, para que vocês se recordem de que a, a dúvida ela é passageira, mas o compromisso ele é eterno, para que vocês se recordem de que a, a incerteza ela é passageira, mas a responsabilidade ela é eterna. Então tudo que pode gerar um certo distúrbio, pode gerar um certo ruído, ele é combatido com essas virtudes que eu coloquei: amor, responsabilidade, compromisso. Tudo isso é estabelecido através de um sentimento, não é através da mente, simplesmente. A mente pode lembrar ou fazer um acordo, formalizar uma questão, mas para eu ter a coragem de me colocar à frente daquilo e ter essas virtudes que eu falei, é necessário educar a nossa espontaneidade, porque tudo isso, em alguma medida, vai responder ou vai tocar, né, na nossa honra, né, na nossa dignidade, né? Imagine, eu me comprometo com algo e depois no dia eu furo, eu falho, eu largo de mão, jogo para cima, como diz aqui na Bahia. Não é próprio, não é coerente com a formação do ser humano. Precisamos buscar essa coerência, precisamos buscar a formação integral, precisamos buscar uma educação sentimental que vai proporcionar uma correta relação entre princípios e finalidades, entre quem sou e para onde vou, né? E
para que a gente alinhe essas questões. Não basta apenas que a gente trace um caminho mental, mas a gente precisa responder isso emocionalmente, sentimentalmente, compromissadamente, certo? Então, isso fortalece nosso senso de eu, nosso senso de quem sou, nosso senso de que podemos ser melhores, podemos mudar as nossas circunstâncias. E por isso eu digo para vocês, desenvolvam a educação sentimental, estudem poesia, estudem arte, estudem os grandes exemplos, porque isso gera em nós uma experiência de contemplação que vai permitir que nós possamos traçar esse caminho até ser esse grande modelo, esse grande herói que a poesia, a mitologia nos traz. Tá bem? Então, o vídeo de hoje é isso. O link para o Clube do Livro está na descrição, tá? Se inscreva no Clube do Livro. E se estão aqui até agora, muito obrigado pela sua atenção. Se inscreva no canal, se não for inscrito, deixa o like nesse vídeo e até a próxima.